Olá, vamos conversar sobre o diálogo de Platão, Criton, que fala da justiça, lei e coerência moral. Nesse diálogo, vamos debater esses três temas. E como que é esse diálogo? A gente vai falar do Criton depois do julgamento de Sócrates, mas antes da execução. Então, Sócrates já foi, como diz, julgado, mas não foi executado. Esses dois eventos em intervalo de 30 dias, porque em Atenas estava realizando uma missão religiosa em Delos. Enquanto esse ritual estivesse acontecendo, nenhuma execução poderia ocorrer. Então Sócrates estava esperando para ser executado. E nesse período que Criton, um amigo próximo de Sócrates, um detalhe importante sobre os diálogos de Platão é que os diálogos recebem nome ou de sofistas que o Sócrates estava debatendo, ou alguns amigos de Sócrates, algum dos diálogos, aquele princípio dos diálogos. Esse cidadão rico e influente de Atenas e visita Sócrates na prisão. Então, o Criton visita Sócrates na prisão e Criton chega com um plano que ele quer fazer o Sócrates fugir da prisão. Porque essa condenação de Sócrates para o Crito, para o próprio Sócrates, para os seguidores de Sócrates foi injusta. Ele afirma que já conseguiu, né, o Crito já conseguiu subornar os guardas e já tem dinheiro suficiente e também um lugar seguro para onde Sócrates poderia fugir. Mas o diálogo rapidamente deixa de ser sobre fuga e torna-se um debate muito mais profundo, que é sobre justiça. Já tivemos outros debates de Platão, né, com Sócrates falando sobre justiça. Então, como já falamos aqui, é um diálogo que acontece ali na hora da execução, né, um pouquinho antes da execução de Sócrates. Detalhe importante é que todos esses acontecimentos, a Grécia ali de Platão, Sócrates, Aristóteles, é mais ou menos ali 400 anos antes de Cristo. Então, que aconteceu tudo isso. E a preocupação do Criton é com a opinião da multidão. Tudo bem? Então, alguns argumentos a opinião da multidão pode causar danos, os amigos serão criticados, Sócrates abandonará seus filhos e a condenação foi injusta. Então, são quatro pontos aqui que o Criton levanta para o Sócrates, e pontos muito importantes. E aí, o Criton começa falando que, né, que pô, a opinião pública, ele diz que é algo muito interessante. É necessário se importar com a opinião da multidão. Cristo argumenta que a multidão tem poder, mesmo que não tenha conhecimento, ela pode causar grandes males. Ela pode destruir reputações, ela pode difamar pessoas, e no caso de Sócrates, ela conseguiu ainda algo pior, condená-lo à morte. Porque o Sócrates causou muitas inimizades ali com o pessoal de Atenas, porque ele chamava as pessoas para a verdade, tirava as pessoas da ignorância e nem sempre as pessoas gostavam disso. E até hoje isso é muito importante. A opinião pública pode sim condenar alguém, ajudar alguém, absolver alguém. A opinião pública muitas vezes condena da verdade ser conhecida, né? Até tem hoje em dia uma expressão bem comum que é o tribunal da internet, vem antes da verdade muitas vezes. Temos que ter muito cuidado com a nossa opinião que nós emitimos sobre uma situação, porque a gente pode estar cometendo alguma injustiça. Ali também, eu não sei se eu vou falar de novo, mas eu vou falar agora. O Crito levanta que os filhos de Sócrates vão ficar sem o pai. Se o Sócrates vier a ser condenado, como ele vai ser, os filhos dele vão ficar sem o pai, a esposa vai ficar sem o marido. E é sim algo bem difícil para o Sócrates, isso. Em nome ali da filosofia e da verdade, ele também sacrificou a própria vida e a família deles. E o Sócrates fala que não devemos considerar todas as opiniões, devemos ouvir quem realmente conhece a verdade. Então, para o Sócrates, a opinião da multidão não importa, mesmo que tenha condenado, porque só importa a opinião de quem sabe a verdade de algo. Para o Sócrates, só importa a opinião de quem sabe a essência de algo. Você não pode pedir opinião de qualquer pessoa. Porque se a pessoa não souber a verdade, não souber a essência daquele algo, a opinião dela pouco vale. E mesmo que alguém tenha sido tratado injustamente, o correto é responder com justiça, isso que o Sócrates também levanta.
que mesmo que ele tenha sido tratado com. Ah, antes de falar rapidinho isso aqui, esse exemplo aqui que é muito bom. Um atleta deve ouvir qualquer pessoa? Se você é um atleta, você vai ouvir a opinião de qualquer pessoa? Não. Você vai ouvir a opinião de quem sabe de exercício. E aí ele fala aqui, né, que o princípio moral é nunca devemos cometer injustiça, mesmo quando sofremos uma justiça. Isso aqui é bem complicado, né? Mas é um princípio moral. E o que Sócrates está ali pagando com a própria vida é, ele está sofrendo uma justiça, mas ele não quer cometer uma injustiça, fugindo da prisão e da condenação que foi dada a ele. Por mais que seja injusta a pena, é uma parte do diálogo importante. É um princípio ético muito forte. Porque o Sócrates imagina que as leis de Atenas estão falando, né? Ele vive sob essas leis voluntariamente. Por mais que essas leis sejam injustas muitas vezes, ele escolheu viver sobre essas leis. E se ele foi condenado sobre essas leis, ele não tem nada para fazer. Isso iria destruir a ordem da cidade. Olha que interessante isso. Se o Sócrates fugisse, ele não estaria respeitando as leis de Atenas e estaria desrespeitando a ordem da cidade. Isso seria muito ruim para Atenas, porque ele não iria cumprir as ordens de Atenas, a ordem as leis estabelecem as ordens, não é? Então ele não iria conseguir cumprir aquelas leis. Isso seria péssimo. Ele pensou mais nas pessoas do que as próprias pessoas pensaram em si. E é muito interessante essa parte aqui do diálogo, né? E não deixa de ser o Sócrates pensando que ele foi vítima das consequências de seus atos. Ele escolheu também ir para o fronte ali e tirar as pessoas da ignorância e pagou as consequências disso, que foi a sua morte. Mas para o Sócrates, acredito eu, que era muito mais importante tirar as pessoas da ignorância do que viver parado diante da ignorância alheia, ele sabendo da verdade. Para o Sócrates, então, a fuga seria uma justiça? Como eu falei, ele estaria desrespeitando a lei de Atenas. E para ele escolheu não nunca ir embora da cidade, ele aceitou viver sob suas leis. O que é mais importante, a vida ou a justiça? Sócrates escolhe a justiça com a própria vida. Não é fácil, como eu falei, o Sócrates, ao escolher a justiça, a filosofia, tirar as pessoas da verdade, tirar as pessoas da ignorância, ele sacrifica a própria vida, sacrifica a convivência dele com a família dele, com os filhos dele, e o dever dele enquanto pai e enquanto esposo, que vai sair mais cedo daí, morrer mais cedo do que deveria, né? É complicado, mas para o Sócrates, ele tinha ali uma missão, uma vocação, né? Uma das partes mais importantes do diálogo acontece quando Sócrates imagina as próprias leis falando com ele. Meio doideira, mas era isso. As leis perguntariam: Sócrates, você quer nos destruir quando ele foge, quando ele não aceita as leis? Porque se cada pessoa obedecer apenas as leis quando concorda com elas, então nenhuma lei terá força. Pesado isso, né? Pô, nós só vamos obedecer uma lei, alguma regra, se a gente concordar com ela. Se eu não concordar com ela, eu não vou obedecer. Essa lei não é para mim. O Sócrates não concordava com aquela lei que condenou ele, com as leis de Atenas que levou ele à condenação e à morte. Mas ele acreditava em algo maior do que ele, em Atenas enquanto cidade, enquanto sociedade também. Então ele cedeu ali a não fugir, né? A tentação de fugir, porque é uma tentação. Você querer preservar a sua vida é muito forte. Mas não. Para a lei ter mais força, ele aceitou morrer. Esse argumento antecipa a ideia muito importante da filosofia política, a ideia de contrato social, a importância do contrato social para a ordem da sociedade. Se todos nós obedecermos às leis, às ordens da cidade, a cidade vai funcionar de uma forma muito melhor.
Se cada um fizer algo de acordo com a sua cabeça, com a sua justiça, o que ela acha que é justiça, o que acha que é justo e injusto, a sociedade não vai ter ordem nunca, vai ficar um caos social, né? E o Criton, como eu falei com vocês, ele fala do argumento dos filhos para Sócrates. Eu até falei no começo do vídeo, volto a falar, Sócrates, você tem filhos. Se você morrer, quem vai cuidá-los? Quem vai educá-los? Quem vai criá-los? Esse argumento é muito forte, inclusive, né, como eu falei. Mesmo na Grécia Antiga, antes do cristianismo, já existia a ideia que os pais têm a responsabilidade moral sobre os filhos. Porque tem isso, né? Quando você tem filhos pequenos, não adultos, eles têm que ser educados e criados. E é sua obrigação, enquanto pai e mãe, fazer isso. Isso mostra como certas verdades morais são percebidas em diferentes culturas. Mas Sócrates responde de forma surpreendente. Ele diz que não pode cometer uma injustiça apenas para prolongar a sua vida, que é não respeitar as leis. Acredito que o Sócrates pensou assim: que pai eu vou ser? Que exemplo eu vou dar para meus filhos se eu fugir da condenação? Aí você pensa, pô, mas ele que só estava tirando as pessoas da ignorância, trazendo a verdade, mas na época não foi isso que a sociedade ateniense ali entendeu. E se ele fugisse, como os filhos dele iriam ver essa situação? O pai deles fugindo de uma condenação das leis de Atenas. Agora, o pai deles aceitando essa condenação por respeito à ordem e às leis, acho que para os filhos seria melhor. Acho que é assim que o Sócrates pensou, mesmo que fosse com a sua ausência. Bem complexo isso. A conclusão é: Sócrates aceita a morte não por passividade, mas por fidelidade à justiça. É muito bom esse final. Não devemos apenas viver para viver. Devemos viver bem e justamente. Justiça. Se a vida só puder continuar através de uma justiça, essa vida não vale a pena. O diálogo de Pedro levanta uma pergunta que continua sendo debatida até hoje. Devemos sempre obedecer às leis, mesmo quando elas são justas? Sócrates responde que sim, porque quebrar as leis destruiria a própria cidade. Mas outros filósofos séculos depois irão discordar. Por exemplo, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, entre outros. Eles afirmam que uma lei injusta não é uma verdadeira lei. Interessante. Isso aqui é bem interessante, porque tudo bem, mas se essa lei não tem princípio justo, moral, cabe a mim desrespeitar. Mas isso são outros filósofos que vão abordar. Por isso que a filosofia é tão interessante. Ela é uma ciência que vai evoluindo com os filósofos. Cada um vai, através do trabalho do outro, construindo, melhorando, aprimorando esse trabalho. Então, você sempre tem que ler os outros filósofos que passaram antes de você. Portanto, às vezes, desobedecer pode ser moralmente correto. Esse diálogo do Platão tem 20 páginas, é muito pequeno, mas ele é muito bom para tanto a questão da filosofia quanto a questão do direito mesmo. Crito nos mostra que um Sócrates é extremamente coerente. Ele prefere morrer a agir contra aquilo que ele considera justo. Não devia ser fácil ser parente do Sócrates, hein? A esposa dele não gostou, mas talvez ela saiba o homem que casou. Ele poderia fugir, ele tinha amigos, ele tinha dinheiro disponível, mas ele escolhe permanecer. Porque para ele é algo muito mais importante do que a própria vida, que é a justiça. Mais um diálogo finalizado. Até o próximo diálogo. Espero que tenham gostado aqui dos meus comentários. Se tiver mais alguma coisa para falar sobre esse diálogo ou outros diálogos, é só comentar. Até a próxima.